Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo agora pelo horário de Brasília, são 14 horas e 15 minutos. Vamos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O porta-voz da presidência russa afirmou que o governo busca negociações mais significativas com a Ucrânia, mas Dmitry Peskov não detalhou os temas em que as conversas não avançaram. O Kremlin afirmou nesta terça-feira que as negociações em curso com a Ucrânia para acabar com a operação militar russa deveriam ser mais substanciais. A declaração foi feita por Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, que não revelou mais detalhes sobre os temas em que as conversas não avançaram. Ele afirmou que a divulgação dessas questões pode atrapalhar o processo, que corre de maneira mais lenta do que o governo russo considera ideal. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou na segunda que está disposto a conversar com Vladimir Putin sobre um compromisso no Donbass, onde a Rússia reconheceu as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk e na Crimeia, anexada em 2014. Zelensky explicou que um acordo do tipo vai exigir um referendo para que os ucranianos aprovem ou rejeitem a medida. Com a intenção de aumentar a ajuda à Ucrânia, a União Europeia aprovou novas estratégias, incluindo uma força militar para oferecer mais autonomia até 2025. Os ministros das Relações Exteriores europeus chegaram a um acordo político nesta segunda-feira para contribuir com 500 milhões de euros adicionais, dobrando assim o fundo de auxílio material à Ucrânia. O bloco já havia aprovado o uso de 500 milhões de euros do Fundo Europeu de Apoio à Paz para a compra e entrega de material letal e equipamentos médicos à Ucrânia. Os recursos serão usados para reembolsar os países da União Europeia pela ajuda militar concedida à Ucrânia, usando suas próprias reservas de material de guerra. Os ministros das Relações Exteriores também discutiram a crescente pressão para que o bloco adote sanções que afetem as exportações de energia da Rússia devido à invasão da Ucrânia, embora no momento sem um acordo substantivo. O bloco também aprovou nesta segunda-feira uma nova estratégia que inclui a constituição de uma força militar para poder realizar por si própria intervenções militares até 2025. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que não é a resposta à guerra na Ucrânia, mas faz parte da resposta. Equipes de resgate lutam contra a chuva e a lama na busca por sinais das 132 vítimas que estavam a bordo do avião que caiu em uma área montanhosa no sudoeste da China. Esperanças de encontrar sobreviventes são próximas de zero, um dia depois da queda do Boeing 737, provavelmente a catástrofe aérea com o maior número de mortes no país em quase 3 décadas. As perguntas se acumulam sobre as causas do acidente, que levou a aeronave a perder mais de 8.000 metros de altitude em apenas 3 minutos antes de cair em uma montanha na última segunda-feira. O presidente Xi Jinping ordenou a investigação profunda para que as causas sejam determinadas o mais rápido possível. O voo MU-5735 decolou de Kunming pouco depois de 1 da tarde no horário local e perdeu contato quando sobrevoava a cidade de Uzhou. Nos últimos anos, a China se destacou por elogiados padrões de segurança na aviação, apesar do rápido e amplo crescimento do setor nas últimas décadas. O acidente de voo comercial com mais vítimas na China aconteceu em 1994, quando a queda de uma aeronave da China Northwest Airlines provocou a morte de 160 pessoas. E aqui no Brasil, falando de economia, o governo federal zerou os impostos de importação do etanol e de 6 itens da cesta básica. A medida, que tenta amenizar a inflação, deve ser publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e vai valer até o fim do ano. Após reunião extraordinária com o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o Ministério da Economia anunciou a redução a zero das alíquotas de imposto de importação do café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A alíquota do etanol também vai ser zerada, tanto para o álcool misturado na gasolina como para o vendido separadamente. Esses produtos tiveram prioridade para a redução do imposto pelo peso que exercem no dia a dia da população. O objetivo do governo é amenizar as pressões inflacionárias influenciadas pela guerra na Ucrânia e pela pandemia do coronavírus. Além disso, também foi aprovada a redução em mais de 10% do imposto de importação sobre máquinas e bens de informática e de telecomunicações a partir de 1º de abril.
A medida pretende facilitar a compra de equipamentos usados pelos produtores industriais e baratear o preço de alguns itens tecnológicos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a medida tem como objetivo segurar a inflação e aumentar a competitividade no país. Reduzir imposto de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade e para a produtividade. Esses produtos de informática, de telecomunicação e os bens de capital são importantíssimos para toda a indústria. Toda a indústria tem acesso a produtos mais baratos, que são insumos para a produção de tudo que eles produzem. Em relação aos alimentos, o Ministério da Economia informou que os produtos zerados de imposto estão pesando na inflação, principalmente para as famílias de menor renda. E ainda de acordo com a pasta, a medida deve fazer o preço da gasolina cair até 20 centavos para o consumidor. Atualmente, o litro da gasolina tem 25% de álcool anidro. Por causa da alta recente dos combustíveis, o governo espera que a redução na tarifa de importação praticamente zere os efeitos do último aumento. E governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS em seus estados sobre a gasolina, o etanol e o gás natural por mais 90 dias. A medida acabaria em 31 de março. Acontece nesta tarde na Bolsa de Valores de São Paulo o leilão de concessão do Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Paraná. O projeto prevê investimentos de mais de 500 milhões de reais em novas infraestruturas ao longo de 30 anos. O Ministério do Meio Ambiente realiza o leilão do projeto da concessão do Parque Nacional do Iguaçu, considerado um dos maiores projetos de concessão já realizados no setor de infraestrutura. Situado na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, o parque foi criado em 1939 e tem área de quase 200 mil hectares. É considerada a maior reserva remanescente de Mata Atlântica da região e tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade. O parque recebe, em média, mais de 2 milhões de turistas por ano. O edital prevê à empresa que vencer a concessão que ela não vai poder cobrar pelo ingresso um valor além do estabelecido em contrato. Também não vai ser possível realizar pacotes especiais para visitas de mais de um dia, para incentivar a permanência do turista. Moradores dos 13 municípios do entorno terão desconto no ingresso e devem pagar 20% do valor máximo previsto. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou que o leilão deve trazer mais proteção ao parque. Com esse novo leilão, serão abertos novos 3 polos e com isso beneficiarão outras cidades da região, mas além disso, mais proteção, onde o concessionário vai ter obrigações de melhorar a infraestrutura de proteção, de treinamento, de brigadistas para a região, para o parque especificamente. O projeto de concessão prevê investimentos de mais de 500 milhões de reais em novas infraestruturas e outros 3 bilhões de reais na operação do parque durante o período previsto de 30 anos. E as causas da abertura da cratera que engoliu um carro ontem em São Paulo ainda são investigadas. A cratera se abriu nesta segunda-feira na entrada de uma oficina na Avenida Eliseu de Almeida, zona oeste de São Paulo. O buraco engoliu o veículo no momento em que um dos proprietários da oficina mecânica manobrava o carro para entrar no estabelecimento. O condutor saiu praticamente ileso com a ajuda de escadas. Os moradores da região informaram que estão há 5 dias sem água e que já haviam comunicado a Sabesp. A mecânica ao lado também precisou ser interditada por risco de desabamento. E a Companhia de Saneamento Básico informou que, se o problema for de responsabilidade da empresa, vai realizar os devidos reparos. Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua companhia, uma boa tarde, grande abraço para você e até a próxima.